Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa apresentação do Evangelho de Jesus, de número 159, tá? Hoje, 9 de agosto de 2023. A nossa primeira apresentação em live foi há 1113 dias atrás. São 3 anos e quase 5 meses. Agradecemos a audiência. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus, de hoje, é o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, item 5, Obreiros do Senhor. Vai nos mostrar o quanto fazer o bem sem interesse é fundamental para a nossa evolução. As recompensas celestes pertencem àqueles que não houverem pedido as recompensas terrenas. É fácil a gente entender, né? Se eu fizer alguma coisa e fizer muita propaganda, automaticamente eu estou recebendo crédito só aqui. Lá não vou ter crédito nenhum, porque não estou levando nada, né? Tudo bem. 9 de agosto é comemorado o Dia Internacional dos Povos Indígenas, né? A gente tem que entender que os povos indígenas são seres humanos como nós, tá? E o dia 9 de agosto também é o dia da ecoterapia, importantíssima para as pessoas que necessitam dessa atividade, tá? Sorteados de hoje. O quadro. A ganhadora do quadro é esse quadro aqui, né? É Rosa Providelli. Rosa, por favor, faça contato conosco, para que você possa estar recebendo. E a ganhadora do livro é Maria José Pellegrini. Maria José, você deve ter os dois, o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Então, você, por favor, vai ganhar mais um. Doe para alguém que você acha que mereça ter o conhecimento fundamental que uma casa espírita, que uma doutrina espírita oferece para todos nós, tá? Bom, esse cenário de pinturas mediúnicas são pinturas feitas a dedo. A dona Zélia recebe a influência de espíritos de luz e eles dizem para ela qual cor e qual o movimento que ela deve fazer para que possa fazer. E o Chico Uliana é quem faz essas molduras personalizadas, tá? Muito interessante. E, quando vendidas essas peças, elas servem para atender os programas da casa, tá? Hoje, o livro que eu escolhi para divulgar para vocês é o Aqui e Agora, que tem 231 páginas e 30 capítulos, de José Carlos de Luca, o capítulo 16, chamado Eco. Tá? De Luca já vendeu 1 milhão de livros e o resultado é aplicado em obras de caridade, assim como fez Chico Xavier. Tá? De Luca pega um texto pequeno, escrito por alguém muito importante, e nos dá uma explicação mais clara para que a gente possa ter uma compreensão maior. Somos 100% responsáveis por nossas experiências. Cada pensamento que temos está criando nosso futuro. O ponto do poder está sempre no momento presente. Quem disse isso foi Louis L. Hay. Deve ser Hay. H-A-Y. Uma pessoa de outro país, né? Foi autora motivacional e fundadora da Casa Hay, Casa de Publicações Literárias. Lançou vários livros de autoajuda, sendo considerada uma das fundadoras desse gênero de literatura. Nasceu em 1926, né? E partiu em 2017, com 90 anos. São pessoas que, de certa forma, fizeram alguma coisa importante e, por isso, estão sendo reeditadas aqui, tá? Aí o De Luca vai nos explicar. Quero trabalhar com vocês os 3 pensamentos que abrem esse capítulo. Eles colocam nossa vida numa perspectiva realista, positiva e transformadora. Em meio aos nossos problemas, é comum ficarmos patinando para encontrar a luz no fim do túnel, e não raro, percebemos muito tempo no túnel, às vezes a vida toda.
Não há soluções fáceis ou mágicas, e elas nada farão por nós, se não as colocarmos em prática. São indicações de caminhos que precisamos percorrer com as nossas próprias pernas. Mas valerá a pena, tenho certeza. Vamos lá. 1. Somos 100% responsáveis por nossas experiências. É muito comum ficarmos presos às dificuldades enquanto procuramos os responsáveis por elas. Grande parte das nossas experiências, contudo, são geradas por nós mesmos, em algum nível, na maioria dos problemas que nos afetam. Sempre há uma participação nossa, maior ou menor, mas sempre há. É uma decorrência da lei de ação e reação, ou lei do karma, como é também conhecida. Jesus afirmou que cada um de nós é responsável por suas obras, isto é, pelos seus atos. Conhecer os nossos erros e corrigi-los é um degrau muito importante para subirmos a escada do progresso material e espiritual. Nossos pontos fracos, uma vez conhecidos e trabalhados, são a chave do nosso sucesso. Isso não quer dizer que sempre provoquemos tudo o que nos acontece, embora na grande parte dos casos seja isso que mais ocorre. Por outro lado, há situações em que, embora não dando causa direta, precisamos passar por determinada experiência, porque ela nos propiciará um aprendizado importante para o nosso crescimento. Sempre me lembro do jogador Pelé. Quem não conhece, né? Quem não se lembra do Pelé? Um dos maiores astros do futebol mundial, se não o maior, que ficava treinando chutes a gol depois que os treinos terminavam. Ninguém exigia isso dele, mas ele se impunha essa disciplina para aprimorar suas habilidades e colheu muitos frutos por isso. A gente pensa que as coisas caem do céu, né? Não é bem assim, não. Em ambos os casos, sempre fomos os responsáveis pela maneira como reagimos ao que nos acontece. Se o problema está comigo, seja porque eu dei causa, seja porque tenho algo a aprender e me aprimorar com ele, devo reagir assumindo as rédeas da situação e não ficar culpando o mundo e esperando que alguém venha me salvar. O propósito de tudo o que foi mencionado aqui é criar em nós a responsabilidade sobre o nosso futuro. Quem não assume essa responsabilidade, quem fica procurando culpados enquanto os problemas crescem, deixa de assumir o comando do seu destino. É como se alguém entregar o carro da própria vida para outra pessoa pilotar, pouco se importando se ela sabe dirigir e se conhece o caminho que o tirará do atoleiro. Quando não assumimos essa responsabilidade, terceirizamos nossa felicidade aos outros, elegendo-os salvadores da nossa vida. E isso pode representar um problema ainda maior, porque não nos faz crescer. Seremos eternas crianças dependentes e imaturas, abdicando do poder de construir a vida que desejamos. O 2. Cada pensamento que temos está criando o nosso futuro. Já vimos no capítulo 4, recomendo a leitura ou releitura desse livro, Médico Aqui e Agora, né? Que o pensamento cria o nosso destino. Então, compreendendo o karma como simples resultado das nossas ações, devemos concluir que ele é construído não apenas por atos, mas também por pensamentos. Nossos pensamentos criam ondas eletromagnéticas que partem de nós e voltam a nós mesmos. Por isso que a lei da ação e reação, também conhecida como a lei do retorno, chamo a sua atenção para aqueles pensamentos que, de tão repetitivos e validados por nós, se tornaram crenças negativas, as quais funcionam como um software instalado em nossa mente, que roda de acordo com a respectiva programação, crença. Eu lembro aqui também da lei da atração. A lei da atração, a gente tem mania de querer resolver os problemas culpando os outros, né? E falando besteira. Tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa, retorna para nós. Tem a lei do retorno e a lei da atração. Então, nós devemos escolher bem o que pensamos e o que falamos, para que nós possamos ter, né, a consequência disso tudo, alguma coisa boa, no sentido de fazer com que nós tenhamos
utilizados da melhor maneira essa oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui encarnados. E saímos dela um tanto quanto melhor do que quando chegamos, né? Não dá certo para mim. Não sou bom o suficiente. Não faço nada direito. Tudo para mim sempre é muito difícil. Nunca conseguirei realizar meus sonhos. Esses pensamentos são negativos, tá? Cada uma dessas crenças está criando o nosso destino. E são elas que, no mais das vezes, fazem com que a gente, inconscientemente, se sabote para não atingir o alvo desejado. E justamente confirmar a crença. Isso pode parecer um tanto insano, mas ocorre infelizmente. Minha sugestão é que você volte ao capítulo 4, para limpar o seu campo mental dos pensamentos e crenças que possam estar criando negatividade em sua vida. O ponto do poder está sempre no momento presente. Aliás, o presente é uma coisa que... Por que chama presente? Hein? Porque Deus nos deu esse presente. A oportunidade de estarmos aqui encarnados, enfrentarmos toda a dificuldade que tivemos que enfrentar. Mas temos a capacidade de aproveitar uma casa como essa, que pode estar sempre trazendo informações fantásticas para a nossa condução da vida para o melhor. O ponto de poder está sempre no momento presente. A possibilidade de modificarmos o nosso destino está sempre no aqui e agora. A vida só existe no momento presente. Ela não está no passado nem no futuro. Hoje é a consequência de ontem. Eu costumo dizer, né? O Chico sempre disse para nós coisas maravilhosas, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos nós podemos começar agora e fazer um novo fim, né? Ontem foi o plantio, hoje é a colheita. Não podemos ficar nos queixando do passado. Perdemos tempo e energia fazendo isso. A vida não está mais lá. Nem nós estamos. Embora hoje estejamos colhendo. Hoje também poderemos iniciar um novo plantio. E nisso reside a chave da transformação da nossa vida. Eu gosto muito de uma fala frequente de Jesus, quando ele se dirigia às pessoas enfermas, curando-as. Parece que nós vimos isso no Evangelho também, né? Coisa interessante. Ordenando, levanta-te e anda. Quem se fixa no passado está no chão. Isto é, está parado, provavelmente doente. O sofrimento de ontem vai se repetindo todos os dias. A terapia espiritual de Jesus é levantar e andar, voltar à vida, movimentar-se, reconstruir, recomeçar e não olhar mais para trás. Há um pensamento de Bezerra de Menezes, resume a essência do que foi dito até aqui. Diante de qualquer transe da vida, tudo venceremos se nos dispusermos a esquecer o mal, crer no bem e servir com amor. Esquecer as histórias tristes do passado, reforçar a mente com pensamentos positivos e agir com amor a nós e aos outros. Encerro o capítulo com uma história que ilustra bem nossas reflexões. Um garoto que não sabia que era o eco gritou em direção ao vale: "Quem está aí?" O eco respondeu: "Quem está aí?" O garoto não conseguiu ver quem dissera essas palavras. Então perguntou: "Quem é você?" As palavras voltaram, o eco dizendo: "Quem é você?" O menino pensou que alguém estivesse tentando irritá-lo e gritou bem alto: "Para com isso!" O eco respondeu: "Para com isso!" Exasperado, vociferou uma xingação que lhe foi devolvida na cara. Foi então que sua mãe lhe explicou que não havia ninguém tentando provocá-lo, mas que apenas o eco da sua própria voz é que retornava a ele. O menino gritou: "Eu te amo!" As palavras retornaram: "Eu te amo!" Gritou bem forte: "Você é tão bom!" E o elogio voltou a ele, e o garoto sentiu-se feliz. Então, a lei da atração e a lei do retorno são fundamentais para todos nós. E não adianta a gente imaginar que Deus nos privilegiou com o dom da vida. E cada um de nós procura fazer o que quer. E cada um faz o que quer. Só que tem um detalhe: a materialidade é muito forte para todos nós. E ela, às vezes, desvirtua a nossa capacidade de entender e interpretar as coisas. Então, a espiritualidade mostra para nós
o caminho. Quem quiser seguir, segue. Quem não quiser seguir, segue. O livre-arbítrio faz com que nós escolhamos o que queremos. Agora, quando escolhemos, assumimos a responsabilidade por ele. Muito obrigado. Fique com Deus. Boa noite a todos. O evangelho de hoje é o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. O item é os obreiros do Senhor. Espírito da verdade, por aquelas pessoas que estiveram com Jesus, os apóstolos e todas as pessoas que fazem o bem. Paris, 1862. Chegasses no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. É agora. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. A gente espera alguma coisa, ela vem 100 vezes mais, desde que a gente trabalhe correto. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres, os vossos ciúmes, e as vossas discórdias, as brigas, para que a obra não sofresse, não demorasse, não se tornasse real, completa. Mas, infelizes, os que por suas dissensões são as desavenças, a inveja, a preguiça, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, se não tivestes piedade de vossos irmãos? Se vós recusastes a lhes estender as mãos, e se esmagastes o fraco, em vez de o socorrer? Por que pedis graça, se procurastes a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, de acordo com a vossa vontade. Olha a liberdade que a gente tem, a gente que escolheu. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas aqui na terra. Vai receber lá, não aqui. Deus faz neste momento a enumeração, a contagem dos seus servidores fiéis. E já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento. Eu mostro que faço tudo, mas eu só minto, não faço. Para que não usurpem, não toma força, sem receber, sem merecer o salário dos servidores corajosos que trabalharam tanto para que a obra fosse completa, fosse realizada. Porque é a esses que não recuaram diante de sua tarefa, que vai confiar os postos mais difíceis lá no plano espiritual, na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, o que é ser obreiro do Senhor? É trabalhar no nosso dia a dia, todo o nosso tempo possível que a gente tem, realizando a obra do Senhor, que é cumprir as leis morais, a moral que está muito abaixo hoje em dia, com a intenção de amar o nosso próximo. É ter o conhecimento, sim, a gente aprender, conhecer, mas colocar isso na prática. Não é só eu conheço, mas não trabalho, não resolve. Eu sou um ótimo engenheiro, mas você realiza essa função? Não.
Então não é isso que Deus quer. A mudança interior é nossa. E é ajudando uns aos outros que a gente consegue realizar essa obra. E é praticando junto com o outro, toda essa jornada, aceitar o outro como ele é, sem a gente estar questionando, sem julgar, e devolver isso com muito amor, com o perdão, com a ajuda. E também é resgatar os nossos erros que nós cometemos nessa vida e também nas vidas anteriores que a gente trouxe para pagarmos, né? Que Deus, nós pedimos para Deus para vir cumprir. Então Ele dá essa oportunidade. Então a gente está aqui para cumprir, para fazer. Então é quitar a dívida aqui, eliminando em nós o quê? O bendito orgulho, o mal do tempo e o nosso egoísmo. E também não é viver nos prazeres que a terra nos dá, tanta coisa boa. Não viver só na porta larga, mas a gente trabalhar a porta estreita, que é ela que vai fazer a mudança. Então nós vamos conviver na porta larga sim, mas trabalhando a porta estreita em nós é que temos que fazer a mudança, e passando isso para os outros. Aí sim a gente se torna o espelho, onde as pessoas vão enxergar e ver essas mudanças, porque nós estamos realizando esta obra aqui, aqui e agora, para mudar. Eu cumpro hoje, para que amanhã eu não tenha que voltar a resgatar. Então essa é a missão. Então só assim, a gente trabalhando desse jeito, a gente consegue ser o obreiro do Senhor, que é isso que Deus quer. Eu fazendo a minha mudança, cada um fazendo a sua mudança, a obra está realizada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa estar presente no nosso coração, nos assistindo, nas necessidades físicas, psíquicas e espirituais. Nós estamos atravessando um momento muito doloroso por estarmos desviando do curso das verdades, do maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, está nos trazendo uma dor muito grande e nós não estamos entendendo como nos livrarmos dessa dor. Essa dor, ela vem, nos trazer, como os obreiros do Senhor, atingiste o tempo do cumprimento das coisas, anunciado para a transformação da humanidade. Não é possível mais a nossa humanidade caminhar como ela vem caminhando, completamente num egoísmo tremendo, fora da realidade do mundo espiritual. Então nós estamos vendo, essa lição, olha lá, está servindo para agora. Como o Espírito sabia que nesse ano de 2023 nós estaríamos passando por essas dificuldades, Então ela vem nos mostrar esse Espírito, de verdade, que em Paris, em 1862, ele já sabia o que a nossa terra ia passar, quais as necessidades do nosso espírito. Então, por isso nós estamos aqui hoje atravessando essa dificuldade tão grande. Nós deixamos, foram passando-se os anos, e nós, levando em banho-maria, como a gente fala,
a gente não se preocupou devidamente com o nosso adiantamento moral. Então, nós estamos vendo hoje qual é a necessidade. Quando, através do Divaldo, né, Vida Plena, ele vem nos dizer as grandes dores que assolam a humanidade, né, que nós estamos atravessando, exigem uma terapêutica eminentemente, urgentemente espiritual. Então, hoje nós temos que trabalhar o nosso espírito. O nosso espírito está lamentando a nossa irresponsabilidade, né? Nos distanciando. As coisas da terra têm mais, assim, né? Tem mais brilho. Então as pessoas buscam esse brilho, mas nós estamos trabalhando, vê-se a sociedade correndo desarvoradamente para fora, quando nós deveríamos estar buscando para dentro. O que nós temos que reformar? É o nosso espírito, é o nosso eu, né? E nós estamos esquecendo desse procedimento, porque as facilidades do mundo têm nos, né, fazido a gente esquecer e fazer de qualquer jeito, por cima. Fizemos e pronto. Mas não é assim. Todo trabalho ele tem que ter um aprimoramento, não é? O que adianta a gente fazer mal feito? Amanhã nós vamos ter que retocá-lo inteirinho. Não é perda de tempo, porque se nós fizermos bem feito hoje, amanhã nós vamos estar abertos a um novo trabalho, engrandecendo assim o nosso espírito, a nossa alma, né? Então é isso que nós temos que buscar. Então, quando ele fala que nós estamos correndo, né, desarvoradamente, sem saber para onde ir, o que buscar, só sabe que tem que buscar, só sabe que tem que alguma coisa ele tem que, né, fazer para ver se sai dessa depressão, dessa correria, desse desamor, dessa desatenção, dessas dores que, como ele fala, né, elas são espirituais. E o que eu falo sempre, né, para a dor espiritual, existe remédio na farmácia de jeito nenhum. Quando se cura a dor espiritual, é através do amor, é através da caridade, é através das necessidades do Espírito que habita em nós. Então é necessário que a gente entenda, não é? E comece a buscar, a procurar aonde eu encontro essa verdade. Tenta-se conquistar o mundo e as suas expressões numa tresloucada sede de prazer, como se a única finalidade da existência fosse o gozo carnal, expressando-se nas ilusões da matéria transitória. Nós vamos passar, amanhã a gente pode nem estar mais aqui. E o que nós fizemos hoje para o nosso adiantamento, para o nosso aprimoramento, né? Pelo menos que a gente possa falar, olha, eu trabalhei na vinha do Senhor, então eu tenho algum, assim, eu parto mais tranquila, porque não foi muito que eu fiz, mas alguma coisa eu busquei. Eu estou aqui para trabalhar e não quero ganhar as coisas aqui enquanto encarnado. Se nós tivermos, né, algum retorno,
que possa ser no mundo espiritual, né? Lá é tudo diferente, é novo. Lá a gente não vai encontrar assim imediatamente o nosso pai, aqueles que já foram. Então, o que nos aguarda lá? Essa é a pergunta que eu sempre faço. Nós não temos medo de encarar essa realidade, né? Eu penso muito que né? A gente tem que saber, porque é tão real, né, a nossa passagem, o nosso dia de voltar, que impressiona. E hoje a gente só pensa aqui, e faz, né? E não tem um resultado positivo. Então nós temos que pensar muito mais no nosso espírito para que a gente possa voltar mais tranquilo para o mundo espiritual, não é? Então, as investigações contribuem com largas fatias de conquista para uma existência menos tensa e menos aflitiva. É o que nós estamos buscando, tentando buscar esse entendimento para que essa aflição, né, e essa tensão não sejam constantes na nossa vida, que a gente possa estar mais tranquilo, mais voltado à paz, à sabedoria, ao conhecimento, para nos ajudar a vencer, encarar essas dificuldades com mais responsabilidade, com mais amor, né, para que a gente seja feliz. As investigações contribuem com largas fatias de conquistas para uma existência menos tensa. No entanto, há valores mais significativos que necessitam ser conquistados e questões emocionais e espirituais que tomam conta do existir e merecem profundas reflexões. Por essa e muitas outras razões, está se vivendo numa emergência espiritual que as conquistas terrenas não conseguem solucionar. E não conseguem mesmo. Porque quando se fala eminentemente espiritual, é que nós temos que fazer mais a caridade, ter mais o amor pelo nosso próximo, não é? Ter mais, assim, vontade de trabalhar para melhorar o nosso mundo, a nossa terra, para que possamos obter essa paz, essa ajuda que nós temos que ter com o nosso próximo, ser mais brandos, humildes, saber trabalhar, né, com o próximo, com amor, esse amor imenso que Jesus nos ensina. Então é necessário uma transformação urgente, né, para que de emocional, mental, causal, para que a gente saia das heranças enfermiças que a gente trouxe de existências passadas e não conseguimos ainda hoje uma melhora, uma reforma mais assim superlativa. Por essas e muitas outras razões, está se vivendo uma emergência espiritual que as conquistas terrenas não conseguem solucionar. Por quê? Porque o homem, ele não tem essa vontade. Não é? Toda a vida, as religiões falaram mais alto, não é? E trazendo esses ensinamentos, mas baseados em que verdade? Não é? Porque quando o nosso Evangelho, ele deixa bem claro, Kardec, né, Jesus, falou, fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo, né, que não há salvação. E Chico deixou bem claro, né?
que se o Espiritismo falasse que fora do Espiritismo não, né, haveria essa melhora, ele mesmo teria descartado, não é? Essa doutrina. Porque não são as doutrinas, é o amor que a gente pratica, a caridade. A fé, essa fé abençoada que nós temos que ter, não é? Para que ela nos ajude a conquistar as bênçãos, a verdade, esse amor imenso que nós devemos ter para com todos os nossos irmãos. Então, é isso que nós estamos buscando, é isso que a doutrina vem nos ensinar. O ser humano é de natureza imortal e somente uma doutrina específica, qual sucede com o Espiritismo, é capaz de assegurar tranquilidade, equacionando aparentes enigmas ou supostas anomalias. Olha aí, olha, né? O ser humano é de natureza imortal. Nosso espírito não morre jamais. Seja que mundos e mundos nós vamos voltar e nós vamos frequentar, né, renascer, eles são imortais. Esse espírito nosso, ele vai para outros e outros mundos, se nós fizermos o bem, a caridade, buscarmos Deus. Nós vamos para um mundo melhor do que a nossa terra hoje, que é sofrimento e expiação. Então, é necessário que a gente trabalhe tudo isso para conquistar uma morada melhor. Quando ele fala, né, o Evangelho, há muitas moradas na casa de meu Pai. E qual é a morada que eu quero morar, né? Somos nós que escolhemos essa morada. É de acordo com o bem que nós fizermos, é de acordo com a caridade que praticarmos. Então é necessário que o homem desperte urgentemente e comece a trabalhar o seu eu, o seu espírito imortal, né? Não deixando para depois, porque não há horas, né, vazias, todas elas têm que ser preenchidas pelo amor para o nosso adiantamento moral. É isso que nós temos que ir em frente e buscar. Né? Há uma preocupação muito grande em saber-se da possibilidade de vida em outros planetas e investem-se recursos extraordinários na conquista do espaço. No entanto, há pouco interesse na investigação profunda e séria do ser humano, das suas múltiplas experiências evolutivas. A gente não tem interesse nenhum em se melhorar aqui, não é? Como quer conquistar outros planetas, né? Vamos conhecer o Evangelho melhor e pôr em prática tudo aquilo que ele tem para nos ofertar. Aí depois nós vamos pensar aí para um outro mundo melhor, né? Porque é de acordo com o nosso adiantamento, né? O mundo que nós vamos habitar. Então é necessário uma limpeza profunda no eu, para que o nosso espírito possa sair das preocupações, das dores, das enfermidades que ele mesmo faz, esquecendo de Deus, esquecendo que ele veio para consertar, ele veio na terra para resgatar os seus erros e não cometê-los outros tantos. Então, é necessário, não é? Essa transformação. Nessa atual conjuntura
encontram-se necessitados de atender bem a emergência espiritual, a fim de serem realmente felizes. As grandes dores que assolam hoje, né, a nossa humanidade, vou repetir novamente, exigem uma terapêutica profundamente, urgentemente espiritual, gente. Quem está doente é o nosso espírito. Então, é necessário que a gente dê o alimento certo para o nosso espírito, para ele poder sobreviver, para que ele saia da depressão, para que ele saia da tristeza, do desânimo, da falta de coragem para enfrentarmos as dores do momento, porque elas são o que nós estamos fazendo conosco mesmo, desviando do caminho certo, buscando os atalhos que vão nos levar a profundos abismos que demoram muito para que a gente suba novamente e conquiste Deus, conquiste Jesus e suas verdades, né? Obrigada, Senhor, pela vossa infinita bondade e misericórdia. Que assim seja, graças a Deus. Bezerra querido, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as vossas falanges amigas, nos trazendo a doce paz, o equilíbrio, a coragem para vencermos as dificuldades e conquistarmos a doce paz. Não a paz do mundo, mas a paz de Deus que o mundo não nos pode dar. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai a coragem, a vontade de crescer, de ser melhor, de estar buscando a verdade para conquistarmos essa grande e infinita misericórdia que Deus nos envia e nos mostra. A todos nós é necessária uma transformação. Nos ajude, Senhor, porque nós estamos aqui nesse momento buscando o Teu amor, a Tua luz, a Tua paz, para serenar as nossas necessidades, os nossos medos, as nossas doenças, os nossos desequilíbrios. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nos ajude nesse momento a nos elevarmos, a Te buscarmos cada vez mais nessa oportunidade abençoada que Deus está nos concedendo nesta casa espírita abençoada, fortalecida pelos mensageiros de luz que estão nos trazendo a paz, a doce paz que acalma o nosso pensamento, o nosso sentimento, que acalma
as nossas necessidades físicas, psíquicas e espirituais. Por isso nós estamos aqui. Fazei de nós um instrumento para o teu trabalho de amor. Onde houver ódio, consenti que semeemos o amor, perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvidas, esperança onde haja o desespero, luz onde haja as trevas e verdades onde haja mentiras. Ó Divino Mestre, permitir que não procuremos tanto sermos compreendidos quanto compreendermos, amados quanto amarmos, porque é dando o que recebemos, e é retornando à pátria espiritual é que vivemos a verdadeira vida, a vida espiritual. Donizete, querido, abençoa todos nós, derrama as suas bênçãos, a sua luz possa nos fortalecer e nos cobrir de bênçãos, para que mais fortalecidos a gente consiga vencer as dificuldades do momento, as obsessões que em grande número querem nos atacar e nos perturbar. Obrigada, Senhor, que as águas de quem faz o Evangelho no lar, onde estejam essas águas, elas sejam fortalecidas, agraciadas moralmente, para que seja o bálsamo a trazer o equilíbrio, a trazer a paz, o remédio necessário para as nossas dificuldades. Obrigada, Senhor. Abençoa o nosso mundo nesse momento, para que todos nós possamos despertar a essa luz abençoada que vem nos clarear, nos trazer a paz, essa esperança para os nossos corações adoentados, nosso corpo enfraquecido, febril, necessitado do amparo espiritual urgentemente. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Obrigada.